Júlia, pelo amor de Deus. Silêncio. Foi? Botou em cima. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqueles que acompanham hoje a segunda live do nosso núcleo de sustentabilidade do programa Empreender da ACIF. Hoje nós estamos iniciando essa live com o apoio do Coletivo Educador de Foz do Iguaçu, do Observatório Educador Ambiental Moema Wieser e da ABP. Hoje o evento é especial, pessoal, é até mesmo histórico, porque ele pretende ser inspirador ao compartilhar uma vida dedicada à transformação do tecido social a partir da educação e da defesa do universo feminino e do meio ambiente. A nossa convidada especial de hoje é Moema Libera Wieser, socióloga brasileira de Caxias do Sul. Ela é escritora, educadora popular e ambiental pioneira no Brasil. Ela é comprometida com projetos de grande impacto ao longo de toda a sua vida. Moema foi exilada no período do regime militar em 1973. Ela viveu e trabalhou em vários países diferentes, entre eles no Peru, na Inglaterra e até no México. Em 1976, Moema publicou uma obra de impacto internacional, Se Me Deixam Falar, Domitila, que foi baseado na história real da militante feminista e operária boliviana Domitila Barrios de Chungara, a quem conheceu em 1975, durante um evento do Ano Internacional da Mulher lá no México. Com a anistia de 1979, Moema retornou ao Brasil. E em 1980, ela fundou a Rede Mulher de Educação. Ela foi indicada pelo Brasil em 2005 para o Nobel da Paz e em 2007 ela recebeu o diploma ou o prêmio Berta Lutz do Senado brasileiro, concedido a mulheres que tenham oferecido relevante contribuição na defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil. Bom, dá para a gente perceber que a Moema apresenta uma intensa, uma resiliente e uma inspiradora história de vida. E para compor essa nossa roda de conversa muito especial hoje, nós vamos trazer pessoas que têm um conhecimento profundo e muito próximo sobre a vida e sobre a obra da nossa convidada. Eu vou chamar primeiro aqui a professora doutora Suelen Maiara. Suelen, gente, ela é doutora em História Social, professora no curso de Relações Internacionais e Integração da UNILA. Atualmente, ela trabalha com temas de meio ambiente e relações internacionais para diplomacia e educação ambiental. Inclusive, Suelen é cofundadora e atualmente pesquisadora do Observatório Educador Ambiental Moema Wieser, lá no UNILA. E ela trabalha na linha de pesquisa de acervos culturais ambientais. Suelen, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada ao Núcleo de Sustentabilidade da ACIF pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com o coletivo educador, representado aí pelo querido João Paulo, e com você, né, Moema? Sim, aliás, antes de nós trazermos Moema, nós vamos falar
sobre o João Paulo. João Paulo, ele é um dos coordenadores, né, do Coletivo Educador aqui de Foz do Iguaçu. Ele, na verdade, ele é, vamos dizer assim, que ele é uma geração que vem dando continuidade a tudo que Moema desenvolveu há vários anos, mas ele é uma pessoa muito comprometido. Ele foi eleito agora, há pouco tempo, parece que foi convidado e aceitou, para vocês terem uma ideia. Ele agora é o jovem líder da Carta da Terra. Isso é uma honra e é um reconhecimento público do trabalho que o JP, como nós chamamos carinhosamente, vem desenvolvendo nessas searas já desde muito novo. Ele também é educador socioambiental, gestor, né, do Coletivo Educador de Foz do Iguaçu. Ele também é presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, da Regional Sul 2, e coordenador da Comissão Nacional de Juventude, também desse Conselho Nacional do Laicato do Brasil. JP, seja muito bem-vindo também, por favor, aí, fique à vontade para dar o seu boa tarde aqui para todo mundo que está conseguindo participar, assistindo e que está plugado conosco aqui nessa live tão especial. Boa tarde, Mariângela, Suelen, boa tarde, Moema, e a todos que nos acompanham nessa live de hoje. Uma alegria imensa estar com vocês, mulheres de grande importância na nossa região trinacional e na região, em todo o nosso país, em todo o nosso planeta, porque fazem a diferença, e eu só tenho a me inspirar em vocês, e tenho a alegria de poder estar aqui e colaborar nesse bate-papo que vai ser incrível. Obrigado. Bom, na sequência agora, Suelen e JP, vamos chamar a Moema, né? Tá certo? Ela já está ali preparada, postos. E, Moema, seja muito bem-vinda. Eu acho que é com um carinho imenso que todos nós recebemos de você agora. E vamos compartilhar com as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua obra, sobre a sua vida. Como é que se faz um educador ambiental, né? Como é a vida de um educador ambiental? Como é a vida de uma mulher que defende os direitos humanos, os direitos das minorias femininas, e também como é alguém que se dedica tanto a preservar o planeta e a modificar, né, a sua realidade, modificar o seu entorno a partir da educação. Boa tarde, seja bem-vinda, Moema. Se você quiser fazer uma saudação, dá um oi para a turma aqui, antes da gente começar aqui as perguntas, a gente quer saber de tudo. Depois desse currículo imenso, boa tarde, muito obrigada pelo convite, né, Mariângela? Estou realmente muito feliz de você ter incluído aqui com a Suelen e com o João Paulo, porque eles representam para mim essa possibilidade, né, de me sentir viva aqui na região, podendo dedicar-me, apesar de ter chegado aqui quase no final dessa minha caminhada, né? Estar presente em lugares e instituições importantes como é a UNILA e em organizações como o coletivo, né? E todas essas demais com as quais estou partilhando com o João Paulo, principalmente essa teia da Carta da Terra, que está celebrando 20 anos, e outras coisas mais, né? E fico muito feliz de estar aqui. Eu não sei muito bem como é que vocês entenderam isso, de fazer uma live com a minha história e meu legado. Vou mais estar respondendo algumas perguntas, se for capaz. Depois você puxa a minha orelha, tá? Quem organizou, quem teve a ideia, quem trabalhou, foi o pessoal do Núcleo de Sustentabilidade da CIP, porque a gente vem procurando desenvolver um trabalho junto ao setor privado e junto à comunidade aqui da nossa região trinacional e do oeste do Paraná, um trabalho no sentido de darmos uma outra perspectiva àquilo que se compreende por educação ambiental, aquilo que se compreende por meio ambiente, aquilo que se compreende por estar imerso numa realidade da qual nós somos corresponsáveis em termos de cuidados, em termos de preservação. Então, você foi a primeira pessoa que nós elencamos no sentido do exemplarismo, da vida, da dedicação, do comprometimento e da forma de trabalhar, né, do fazer. Até um pouquinho antes de nós iniciarmos a live, eu conversava com o Suelen,
ela pontuava exatamente essa importância, quer dizer, o seu fazer ao longo das décadas, ao longo da sua vida, foi algo muito interessante. Só que, Suelen, você gostaria de falar um pouquinho como é que você conheceu Moema, porque você é uma pessoa que teve contato muito intenso com o acervo, né? Com aquilo que Moema veio construindo, você praticamente conhece muito Moema a partir da história do legado, né? E você me disse que estava muito interessada agora nessa investigação do como Moema veio se desenvolvendo nesse sentido, né, da educação. Como tudo isso foi criado e, afinal, ela tem vocação de semente, né? Como é que isso veio se espalhando ao longo dessas décadas? Então, a história do nosso encontro se confunde um pouquinho com a história do nascimento do Observatório Educador Ambiental Moema Wieser, né? Eu e a professora Luciana Ribeiro, minha colega da UNILA, nós fundamos o Observatório Ambiental com outros estudantes e colegas técnicos, muito em função da questão dos resíduos na cidade. E aí nós resolvemos homenagear, colocar um nome inspirador no nosso grupo. E uma das pessoas que inspirava, por motivos óbvios, né, que quem não conhece vai ficar conhecendo hoje, foi a Moema. E aí uma estudante, né, estava num congresso com a Moema e contou, porque a gente ia fazer, a gente queria coisa de professor, né? A gente queria fazer um evento, uma celebração, e ela mediou esse contato, né? E a Moema gentilmente cedeu o acervo dela. E foi nessa ocasião que nós nos conhecemos, né, Moema? Na casa dela, já para falar do acervo. E acho que em nome da UNILA, do Observatório, né, a gente se sente muito grato, muito honrado de poder guardar o acervo da Moema, porque ele tem um potencial, quando a gente um acervo pessoal, né, do que a Moema guardou, das coisas que ela trabalhou ao longo da vida, e a partir desse acervo, nós conseguimos recompor, né, como a Moema foi construindo o método de trabalho educador, que a Tereza Moreira, quem escreveu a biografia da Moema, vou mostrar o link para quem não conhece, né, vale muito a pena, que escreveu a autobiografia, ela bem sintetizou, né? Moema foi uma grande facilitadora da inteligência coletiva. A Moema fez de uma experiência dolorosa, que seria o exílio, uma coisa positiva, porque por onde ela foi passando, ela foi construindo comunidades de aprendizagem, né? E por causa disso também teve presente nas principais conferências internacionais organizadas pela ONU sobre mulheres e paz. Depois fundou a Rede Mulher e, né, chegou até aqui na nossa região através do projeto Água Boa. Acho que essa história aí quase todo mundo já conhece, mas eu vou ficar por aqui porque nós queremos ouvir a Moema falar, né, sobre esses cursos metodológicos, porque eu imagino que hoje, nessa pandemia, todos nós estamos tendo que reinventar, principalmente nós que somos educadores. A gente está precisando reinventar e repensar o nosso fazer, o nosso jeito de fazer, né? E a Moema tem muita experiência nisso, nesses modos de fazer, de unir as pessoas e construir trilhas pedagógicas de aprendizagem coletiva, né? Sem impor um ao outro, mas sempre construindo junto. Se eu pudesse destacar, eu destacaria essa facilidade, né? Essa construção mesmo ao longo de todos esses anos, né, mãe? Então, Sueli, quando me falaram a respeito da questão do meu nome no Observatório Educador Ambiental, eu realmente fiquei muito, assim, como é que eu dizer, surpresa, né? Porque não esperava algo assim, e tenho um respeito muito grande por essa iniciativa que está aqui na nossa região, nessa tríplice fronteira, que é a UNILA, né? UNILA em si é uma representação dessa vontade que a gente tem que a América seja novamente um território único de nós, onde nós possamos transitar livremente, sem levar em consideração as tantas fronteiras que há muito pouco tempo
foram demarcadas, né, a partir de guerras e conquistas, particularmente dos espanhóis e portugueses, né, mas também de outros. Então, para mim parecia uma coisa bastante grande, viu? E assim, esse chegou num momento em que eu tinha ainda o acervo que eu tinha juntado, né, ao longo da minha trajetória, uma parte, porque outra parte já tinha doado para a UniOeste, né? Nós tínhamos, entre eu e meu marido, uns 10.000 exemplares de livros, particularmente de sociologia, né, antropologia e educação, e ligados a vários assuntos, né, sobretudo sobre a questão do conceito de desenvolvimento ou subdesenvolvimento, mas muito também com essa coisa das teorias várias das transformações, né, e sobre a questão das mulheres na América Latina e sobre a questão ambiental. Então, para mim, foi assim, algo que brotou como um agradecimento, né? Eu não podia ver esse acervo já muito só nas mãos de poucas pessoas, né? E sabia que ali ia ter a possibilidade de estar participando num projeto coletivo. Eu acho que essa é uma das primeiras características de qualquer educador, educadora ambiental, que é cuidar muito de não fazer o trabalho como uma mera projeção do ego, mas realmente, em tudo que faz, tentar ir criando o que eu chamo desse eu coletivo, né? Onde a gente atua. Eu fico muito contente de estar atuando, sendo convidada também para uma live que como é que eu chamo, patrocinada, né? Iniciativa da CIF, que é uma associação de empresários, se eu entendo bem, né? Uma associação empresarial. Porque a minha trajetória maior foi sempre do lado, assim, das ONGs, dos movimentos sociais, e peguei bem o tempo que as empresas realmente não consideravam esses assuntos como assuntos seus, né? A questão ambiental, eu tive a oportunidade de trabalhar quando me convidaram na Companhia de Saneamento Ambiental na CETESB, em 1983 foi, para fazer um trabalho de educação ambiental em Cubatão. E era realmente desafiador, porque o grande problema de Cubatão, que era a poluição do ar, tinha transformado essa cidade, junto com Bangkok, nas duas maiores cidades poluídas do mundo. Então, tinha que ser feito algo, né? E ali tinha uma associação de vítimas de Cubatão, que o tempo todo iam para a Globo e denunciavam na CETESB. Aí me convidaram para uma palestra, e depois da palestra me convidaram para criar a gerência de educação ambiental. Eu fui muito clara, né? E eles tinham feito isso a partir de algumas coisas que tinham lido de mim e do Se Me Deixam Falar, que é um trabalho que tinha um caráter popular muito forte, né? Eu fui muito clara que eu sabia bastante de educação popular, mas que eu sabia pouquíssimo de meio ambiente. Então, para mim foi assim, tipo uma escola, né? Comecei novamente, né? Já quando eu tinha voltado do exílio, comecei novamente a estudar e a estudar e a estudar e a trabalhar em cima daquilo que eu sabia, mas adaptando para uma empresa. E foi dali que para mim ficou muito claro que a educação popular não podia ter como sujeito histórico somente as populações mais pobres, né? E se a gente não tentasse ver uma forma de também envolver os demais, envolver a comunidade acadêmica, porque tinha bastante pesquisa que estava sendo feita sobre, inclusive, a anencefalia, e havia bastante casos lá em Cubatão, e alguns pesquisadores eram da USP e outros eram da própria CETESB, né? Mas eram pesquisas que ficavam entre eles, né? Então, a gente achava assim, é muito importante todo mundo saber o que está sendo pesquisado. E aí, dentro dessa empresa, um dos trabalhos que nós fizemos foi justamente com esse grupo de pesquisadores
levá-los lá para Cubatão, dando primeiro uma aula de como eles tinham que falar uma linguagem que a população ia entender. Porque se eles viessem com aqueles gráficos e aqueles códigos de DBOs e etc., que só eles entendiam, não valia nem a pena descer. Mas eles tinham muito medo, porque sendo da CETESB, teve uma que disse, será que não vão nos apedrejar? Porque era muito forte a rejeição, né, que Cubatão tinha com relação à CETESB. E conseguimos, sim, dentro do nosso trabalho, né? E esse trabalho foi fazer uma pesquisa, ação participante, coisa muito típica da educação popular. Ou seja, havia muita coisa já pesquisada sobre o que produzia a poluição do ar, ali mesmo na companhia. Mas acabava ficando entre os técnicos, né, da companhia, também partilhavam com outras empresas, e nós começamos praticamente tirando das prateleiras coisas que, de acordo com tudo aquilo que nós começamos a ouvir da população, em primeiro lugar, a gente ouviu a própria Associação das Vítimas de Cubatão, né, que viviam em situações extremas, mas depois também entrevistamos nas escolas, professores das escolas, fomos nos postos de saúde para saber quantas crianças entravam assim, sem poder respirar. Enfim, conseguimos fazer um mapeamento da região a partir também das informações que as próprias vítimas de Cubatão nos deram. E, claro, né, chegamos também à Câmara de Vereadores, chegamos também à Prefeitura. E com cada um deles a gente trazia a mesma questão, né, da proposta de como solucionar esse problema, como diminuir drasticamente a poluição do ar em Cubatão para poder pensar também em outras coisas. Mas quem poluía Cubatão não eram nem as vítimas, nem as escolas, nem os centros de saúde, né? Nem os enfermeiros, nem os médicos, né? Quem poluía Cubatão eram as 23 empresas que tinham se instalado no Vale. Então, naquele tempo também não tinha leis mais sérias com relação à limpeza, né, dos canos, os filtros, tudo isso, né? Então, a gente foi realmente como se faz numa pesquisa ação participante, costurando da maneira que era possível. Nós tínhamos um questionário preparado, né? E ao mesmo tempo que a gente entrevistava as pessoas, fazíamos então a pesquisa do que existia já de estudos e transformávamos isso em boletins, né? Bem simples, né? Mas que davam a possibilidade de entender. E para nós era fundamental que aquela linguagem, por mais simples que fosse, ela tivesse o conteúdo certo, né? O conteúdo técnico. A gente, então, avaliava todos os nossos boletins, junto com os técnicos da CETESB, né, os químicos e engenheiros que estavam lá. E assim nós fomos costurando, pouco a pouco. Quando chegamos na Câmara, nós trabalhávamos em São Paulo, Cubatão fica lá no pé da serra, né? E então a Câmara se reunia só à noite. Então, nós começamos a descer a serra sempre às 5 da tarde, trabalhávamos até quando desce com os vereadores, né? E chegávamos lá de volta em São Paulo, lá pela meia-noite. Inclusive, eu tive que modificar a questão dos horários, né? De quem fazia trabalho participativo, porque nós não tínhamos mais como marcar todos os horários a partir de nós. Nós podíamos marcar a partir das possibilidades, né, das comunidades e também, no caso aí, da Câmara. Não tivemos possibilidade de trabalhar com o prefeito. Por quê? Porque Cubatão, depois do final da ditadura, ainda era, junto com alguns outros lugares, como foi o caso também da Itaipu Binacional, um dos últimos redutos, né, da ditadura, e o prefeito se dirigia diretamente ao Ministério. Aí, inclusive, quando nós fomos falar com ele, ele disse, eu não tenho nada que falar com vocês, eu falo diretamente com o Ministério. Então, foi ali que nós decidimos, então, contornar
principalmente com os vereadores, e daí chegamos ao ponto que a gente precisava chegar ao governo do Estado junto com a presidência da companhia. Foi uma costura muito grande, porque nós chegamos a ir nas empresas, né? Mas qual era a nossa voz enquanto simples socióloga, pedagoga e funcionários da CETESB? Aí precisava chegar num outro nível. Então, fizemos um grande trabalho interno, o nosso diretor aceitou a gente explicar tudo em detalhe, eles viram os materiais também, chegamos a fazer 10 desses boletins, e aí o nosso presidente, que era o Werner Zulauf, naquele momento, aceitou de descer a Cubatão junto com o governador, que era Franco Montoro. Então, eu digo isso por quê? Porque às vezes parece, né, quando a gente fala em pesquisa, sou participante, é coisinha de educador, assim, só aí na roça, só no pedacinho, só no... Não, se a gente quer resolver os problemas, nunca é só de um ator social, né? Eu vejo, assim, o trabalho que vocês têm feito como coletivo também ali em Foz do Iguaçu, né? Chega um momento onde tem que ser envolvidas as outras pessoas, as outras instituições que estão interferindo na questão ambiental. Então, eu vejo assim, essa experiência foi a experiência que me transformou de uma educadora popular. Eu era assim já muito ligada também à causa as causas das mulheres, né, do feminismo, e tinha atuado bastante já na Constituinte anteriormente, mas foi aquele salto qualitativo para a questão ambiental. Eu sei que nós fizemos alguns vídeos também, um título do agro ao tóxico, né, porque já tinha bastante esse problema de regar as regiões com o agrotóxico a partir do ar, né, dos aviões. Enfim, a gente foi ampliando isso e sempre, claro, né, misturando essa questão do ar, que ela não é automaticamente só do ar, né, mas que ela interfere também na água, que ela interfere nas vários aspectos da vida. O que foi muito bonito foi a aceitação comunitária. Esses nossos boletins começaram a ser assunto de homilia nos domingos na igreja, estavam pendurados na porta da igreja, pendurados nas portas do posto de saúde, nas escolas, aí, até nos bares, lá nas cotas, lá para cima. Então, era uma forma de como as pessoas estavam se identificando com aquilo que elas viviam, mas que com os dados técnicos que nós chegamos a trazer de uma maneira compreensível, né, elas percebiam que elas sabiam, ou que elas estavam se sentindo fortalecidas com esse novo conhecimento que a gente trazia. Eu sei que aí foram tomadas muitas medidas, né, só para terminar, e em menos de 4 anos, né, 30% da poluição tinha diminuído daí da região, e muitas adaptações foram feitas. Eu dei isso só como exemplo, né? Depois eu fui introduzida em muitas outras atividades, trabalhei um pouco com os reassentados das barragens do Rio do Sul. Moema, e Sim. aproveitando esse gancho, né, que você contou desses desafios políticos, né, você sempre ali fazendo esse diálogo importante, né? Uma coisa que a gente queria saber é o que você usava assim, Moema? Como que você fazia para continuar adiante? Como não desistir, né, desse trabalho que a gente precisa fazer, que é porque a gente sabe que a educação ambiental ela tem esses desafios, ora políticos, ora de falta de recursos, né, e condições. Então, conta aí para a gente, Moema, como é que você fazia para não desistir diante desses desafios? Isso que você falou é verdade, né? Eu digo hoje, né, se nós não tivéssemos tido o acesso, no caso aí que eu citei, né, da direção da empresa, provavelmente não teria acontecido o resultado que nós tivemos, né? Agora, acontece várias vezes que a gente, o que está vivendo hoje, eu acho que é uma coisa muito clara, né? Aquele projeto grande no qual eu participei, inclusive aqui na região, era um projeto que realmente fez com que muita gente despertasse
para o que significa cuidar da água, que não é somente de vez em quando limpar o rio, que não é somente de cuidar do copo de água que tem na própria casa, mas, sabe, abriu muito a cabeça, principalmente quando decidiram, né, de, em vez de trabalhar só os municípios lindeiros ao lago, né, que já recebia água suja de todos os rios, pensar no trabalho a partir das nascentes, que foi quando ficou decidido de trabalhar a bacia do Paraná 3. E, então, isso mudou por completo a perspectiva e nos levou a pensar muito assim, como era importante mapear os municípios que, ao longo dessa bacia, né, utilizavam a água e como utilizavam a água, principalmente os produtores, né? Todos aqueles que estavam produzindo à beira dos rios e como era importante, né, essa ideia, essa clareza, né, de que é importante cuidar das nascentes, cuidar de onde brota a água, né? Como era importante, não importa onde a gente esteja, saber da importância de um córrego que está perto da nossa casa, saber da importância de transcender a ideia de município, porque se o município cuida muito, mas o outro suja tudo, daí já a sujeira vem para cá também, né? E aí, se nós cuidamos, o próximo vai receber a melhoria. Então, transcendeu bastante, né, essa mentalidade que nós temos de pensar só bairro, né? Bairro, distrito, município, estado, país. O planejamento da natureza é outro e a gente precisa, mesmo estando com essas divisões geopolíticas que nós conhecemos, né, fazer com que a gente seja capaz de se adaptar. E eu vejo que teve muito esforço nesse trabalho que eu acompanhei durante 8 anos, teve muito esforço por parte dos municípios de irem entrando nesta forma de se pensar, não só a partir desse risco que foi feito, né, pelos gaúchos que vieram, ou por alemães também, mas que a gente pense, né, essa região do jeito que ela é naturalmente, né, e respeite, né. Então, essa questão, por exemplo, que, nossa, eu sei porque a minha família veio lá do Rio Grande do Sul. Meu pai veio aqui para Toledo com o primeiro caminhão que chegou aqui. Chegou até Cascavel, depois eles tiveram que cortar a mata para chegar até aqui, né? Em 1946, era Mata Virgem, né? É uma pena, eu digo, né, que não tivéssemos leis ambientais, etc., naquele tempo, para o pessoal controlar um pouco. Mas aí o pessoal veio muito assim, com a perspectiva de se instalar como agricultores, etc., né? Só que depois, o jeito como o governo brasileiro começou a pensar essa região, né, e outras também, mas essa aqui foi muito forte, criou programas tipo, assim, plante que o governo garante. Então, aqui o pessoal começou a plantar, ia plantar, ia plantar, se pudesse plantar até dentro d'água. Então, sabe, a mata ciliar, nem se falava a respeito disso, né? Tinha que aproveitar, era milho, era trigo, era soja, depois o soja mais, né? Mas, para ver, né, a falta de consciência ambiental trouxe muito estrago. Quantos milhões agora a gente precisa gastar, quanta energia, quanta vontade coletiva, para a gente minimamente recuperar aquilo que nós precisamos da natureza, né? E a mata ciliar é uma coisa fundamental, né, para isso. E ter essa consciência que, se nós não cuidarmos, pode ter bastante água, né? O Rio Paraná pode estar cheio, mas de que adianta a gente ter muita água? Isso eu falei muito quando a gente comentava aqui. Lá no Nordeste a falta da água, vocês no Sul têm muita água. Eu digo, sim, mas eu não quero mais continuar tendo água cheia de veneno. Então, esse é outro ponto também, né? Como a gente tem que ter consciência que o córrego, o rio, não é depósito de lixo, sobretudo, né, os latões agora tem leis também para isso, né, mas os latões de agrotóxicos que se colocava. Então, assim, eu acho que foi uma coisa muito, muito grande o que a gente conseguiu fazer, porque havia uma sinergia também entre os vários atores sociais. Eu lembro, assim, de vários municípios, um ou outro que não entrou nessa perspectiva, né? Várias associações, né, de agricultura familiar, dos pescadores, e
claro, né, também do governo do Estado, vários órgãos do governo do Estado, e às vezes não tinham tanta facilidade de imaginar como regionalmente podiam atuar mais, mas não se opunham de jeito nenhum, e até entravam. Né? Eu me lembro de uma reunião que nós tivemos uma vez com o IAP, e o IAP, dentro do IAP, regionalmente, havia visões diferentes de como tratar a questão. Tem que juntar as pessoas, né? Tem que trazer para o coletivo, para a gente poder tomar uma decisão conjunta. Na nova orientação, é uma coisa bem mais difícil, né? Que você manter essa sinergia que a gente conheceu no tempo que havia esse programa Cultivando a Boa, e fazer isso de tal maneira que seja um progresso. Né? Agora tem que repensar, né? Porque eu vejo que fica muito assim aos cuidados mais dos municípios do que propriamente uma proposta regional mais holística, eu diria, né? Mais sistêmica, como tinha sido pensada essa questão de ter a água como uma matriz ecopedagógica, né? Então, adaptar-se, como você diz, é uma coisa bem, como eu diria, é uma forma de ser até, eu acho, né? Porque, como é que eu vou dizer assim, quando eu saí do Brasil, eu estava trabalhando com comunidades, né? E como eu trabalhava, assim, inspirada na teoria e na metodologia de Paulo Freire, né? E onde eu vivia, apesar de serem lugares bem recônditos, né? Eu ordenava comunidades no interior do Maranhão, do interior de Pernambuco e da Bahia, né? E eu fui identificada como informante internacional de Paulo Freire. Não tenho a mínima ideia de como foi, mas foi assim, né? E aí, por conta de que vieram me buscar, por sorte eu estava de férias, não me acharam, a polícia não me achou. Aí o conselho que me deram foi de sair, né? Foi assim que eu vivi 7 anos fora do Brasil, no exílio, né? Mas o que eu ia fazer? Me adaptei àquilo que eu pude fazer, né? Com tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Eu comecei a fazer trabalhos de educação popular. E aconteceu que eu tive essa oportunidade no México de estar no exílio em 1975, e ali aconteceu a primeira Tribuna Internacional da Mulher, paralela à primeira Conferência das Nações Unidas sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz. Era muito engraçado, né, para não dizer trágico. Quando eu cheguei no México, meu marido tinha o passaporte, recebeu o visto, né? Quando chegou a minha vez, eles colocaram que eu estava no México, ao lado de Marcelo Grondin, e para depender economicamente dele. Ou seja, eu não tinha direito de trabalhar. Se eu trabalhasse, né, naquelas condições em que eu estava, eu seria despachada meio rápido, né? Bom, fiz um pouco de tudo, sabe? Vendi até semi-joias, fiz de tudo, sabe? Trabalhei um pouco para ver se conseguia adaptar os meus diplomas, mas ficou muito demorado e não consegui. E aconteceu essa Conferência das Nações Unidas sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz, e ali fui convidada pelo Comitê das Mulheres Exiladas da Bolívia para ir com elas na tribuna. Eu fui, né, acompanhando, e ali aconteceu uma coisa que me fez começar de novo, né? Porque eu não tinha muita possibilidade nem de acompanhar o meu marido naquilo que ele fazia. E então eu fui nessa tribuna, participei, e aconteceu que chegou essa senhora que tinha feito só a 4ª série do primário, porque a mãe faleceu quando ela era ainda pequena, né? E ela ficou cuidando dos irmãozinhos, teve que largar tudo. Mas era uma pessoa que trazia, assim, a condição de vida dela, ela trazia de uma maneira absolutamente admirável, com uma consciência de classe, assim, muito bem definida. Esse livro aqui que eu escrevi em cima, ela chegava na tribuna, sempre ela começava com essa frase: "Se me permitem falar", e aí ela começava dizendo o que ela tinha achado da palestra, das intervenções anteriores.
eu senti, assim, muita sabedoria, né? E tinha vontade de entender de onde ela tinha aprendido, que não tinha sido na faculdade, né? Mas, como ela era do Comitê das Donas de Casa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Dos trabalhadores das minas de estanho, o que ela tinha aprendido tinha sido nisso e tinha sido, como ela diz, né? O meu saber vem da coragem do meu povo. Tinha sido muito nas lutas também das várias ditaduras que assolaram a Bolívia, né? Aí, um dia, eu me ofereci para traduzir, eu digo, olha, eu falo português, espanhol, francês, inglês e italiano. Se te entrevistarem que você acha que é bom, né? Porque eu vi que tinha muita gente que se aproximava, mas não sabia falar espanhol com ela, né? Aí eu traduzi para várias pessoas que entrevistaram. E um dia, quando teve a festa da Bolívia, no dia 6 de agosto, sentei perto dela, ela estava com o joelho machucado, e eu estava grávida, né? Da minha primeira filha, eu disse para ela, sabe que eu pensei que era bom se desse para você falar disso tudo que você sabe, para outras pessoas que vivem em condições parecidas com a sua. Eu disse, no meu país também tem muitas mulheres, não digo nas minas, mas essa condição da classe trabalhadora, né? Aí ela disse, já tem 4 pessoas que me falaram disso, mas eu não queria fazer da minha vida um mercado. Eu disse, bom, eu pensava num caderninho, né? Assim, eu disse, não, seria para divulgar entre pessoas da sua condição, né? Com um trabalho assim de comunicação, um trabalho educativo. Aí, no final, ela disse, sim, podemos começar. E no dia seguinte ela já chegou com um trechinho assim, que ela foi o único que ela escreveu, né? E ela que sim queria fazer esse trabalho comigo, e nós gravamos muitas entrevistas, nós duas, lá no México, porque ela teve até que ficar lá, porque não deixavam ela voltar para a Bolívia. E depois eu acompanhei também onde ela dava palestras nas universidades, nos sindicatos, levamos com grupos de mulheres, levamos para visitar camponeses. E aí eu peguei todo esse material, eu tinha 1000 e poucas páginas datilografadas, que naquele tempo não tinha, estava longe de ter o que nós temos hoje, o computador até fala, né? E aí, com isso tudo, comecei a fazer a triagem, né? E fazer a organização toda das ideias, e cheguei no final, eu estava com 400 páginas. Quando fui lá falar com o editor, ele disse, é muita página, a senhora tem que reduzir pelo menos para 200, porque eu pedi para ele fazer uma versão popular. Ele disse, nunca uma pessoa veio para uma editora me pedir isso. Aí eu contei a história para ele, né, que ela disse que ela queria que chegasse, eu tinha me comprometido. Mas antes disso, eu fui para a Bolívia para corrigir com ela, né, para ver se ela se identificava com o trabalho que eu tinha feito, né. E aí tive muita sorte, né, porque o livro parece que chegou num momento, né, que era um momento importante, e o livro foi publicado em 14 idiomas. E aí eu fui convidada em vários lugares também, né, fui para a França, para a Holanda, para falar sobre o livro, né. E isso mudou por completo a minha vida, e foi ali que eu fiz do meu projeto de vida, né, pelo tanto que o pessoal começou a me convidar para falar sobre as mulheres, eu tenho que aprender. Eu acho que o que resume a minha vida de começar de novo é essa coisa que eu não desisto de aprender, né? Então, para mim, participar da tribuna foi uma coisa muito grande, e eu aprendi muito ali, mas aí, sobretudo, eu aprendi o quanto eu tinha que aprender se eu tivesse que continuar nesse caminho, né? E foi dali que eu fui estudando, frequentando cursos, aceitando de dar palestras também, preparando bastante. E quando eu voltei do exílio, eu fiquei com muita vontade aqui no Brasil de trazer também o que eu tinha aprendido lá fora, né? Porque eu sempre digo, né? Cada momento difícil, né? Os chineses já falam bastante disso, né? A gente pode transformar numa oportunidade, né? Então, eu criei a Rede Mulheres de Educação, né? Tive essa ideia, comecei com mais 2 ou 3 companheiras, e aí a gente foi trabalhando, participamos muito intensivamente, conseguimos fazer trabalhos assim, ao longo do território nacional, com as condições daquele tempo, com mulheres que
não tinham nem telefone em casa, sabe? A gente dizia, não, você pode pegar o telefone comunitário e chamar a gente, né? As de São Paulo que eu morava lá, né? Mas muita carta que está aí até no acervo, viu, Sueli? Carta escrita à mão do que as mulheres pensavam que tinha que acontecer no Brasil. Inclusive, a gente recebeu uma cartinha assim, perguntando o que é uma Constituição? É um livro? A senhora pode me mandar um exemplar? Ou seja, a gente às vezes nem atina, né? Estamos no processo constituinte, como se todo mundo soubesse o que é um processo constituinte, uma Assembleia Nacional, né? E não, a gente tem que ver partir do que as mulheres sabem e não sabem. E aí foi um grande trabalho também, porque tinha que consensuar, né? E chegar a trabalhar essas ideias todas e as informações todas que recebemos do norte ao sul do país. E aí havia alguns nós de estrangulamento, né? Ou seja, nós não conseguimos consensuar em 2 pontos. Um era a questão do aborto e outro era a questão da remuneração do trabalho da dona de casa. Aí o que nós fizemos, nós temos que entregar a iniciativa popular, e nós sabemos que tem 2 outras iniciativas populares que vão trabalhar sobre isso, então nós fizemos uma iniciativa até onde nós podíamos chegar. Que eu acho que isso também a gente trabalha bastante, né, na educação popular, que vamos chegando até onde é possível, né? Mas não menos do que é possível, né? Mas às vezes a gente quer fazer mais do que é possível e explode tudo e não acontece mais nada, né? Então, no trabalho da Constituinte, isso foi muito, muito importante e a gente ficou feliz, né? Porque eu até fui indicada para entregar a iniciativa lá para o Ulisses Guimarães, que presidia, né? E também fui eu que defendi essa iniciativa. E quanta coisa aconteceu depois, a minha vida não parou mais, né? Então, fizemos muitas oficinas de educação popular sobre os direitos da mulher, e aí vinha quem quisesse vir, né? Fizemos com trabalhadoras rurais, fizemos com mulheres das periferias lá de São Paulo, fizemos com elas também uma pesquisa participante, fizemos, enfim, muitas atividades, publicações, né? E pouco a pouco, né, como cruzou, né, eu estava na Rede Mulher de Educação praticamente a tempo completo, aí fui trocando porque entrei nesse trabalho da CETESB, mas na Rede Mulher eu continuei ligada e fizemos um lindo trabalho também de educação popular ambiental com mulheres, partindo do que elas pediam. Só para dar um exemplo, né, entre vários outros, aqui no Paraná, uma vez foi a FETAEP que nos pediu um trabalho com as mulheres agricultoras. Aí a primeira pergunta sempre é: o que é que vocês querem trabalhar? E elas disseram os agrotóxicos, né? Então, nós fizemos o trabalho sobre o uso dos agrotóxicos, o que acontecia com as mulheres, né? Então, muita coisa emergiu, né? Só para dar um exemplo, né? As mulheres diziam assim: de que adianta a gente se cuidar tanto ao redor da nossa casa, plantar ervas medicinais, cuidar do que nós fazemos, a nossa hortinha, se logo aí do lado, né, o aviãozinho passa e joga agrotóxico em todas as propriedades, né? Dá vontade de desistir de tudo, umas palavras. Outras falaram muito de como os homens se deixavam enganar pelos técnicos que tinham que vender os agrotóxicos, né, para continuar o próprio trabalho. E as mulheres diziam: não pode ser assim, não é verdade que é assim. Elas percebiam os efeitos até na saúde dos próprios maridos, né? E outra coisa que também nós vimos, né, como era importante também assinalar, eu tinha tido outras informações, mas não sabia, que já havia estudos no Paraná. E a Universidade de Londrina tinha feito estudos sobre o efeito dos agrotóxicos no leite materno. Então, isso tudo a gente levou para uma assembleia de mulheres e homens, eram mais de 300, né? Explicamos tudo isso e fomos falando também do que acontecia no âmbito nacional e nas universidades e nas empresas, mas como acontecia também nos sindicatos, né? Onde naquele momento não havia nenhuma mulher na direção, esse era outro assunto de desigualdade. Ou seja, não é trabalhar a desigualdade como uma questão de vitimação, é trazer à tona, né, a realidade para ver como é que transforma essa realidade, como é que modifica. Essa é a questão da educação popular. Aí eu estou pulando Moema, de um lado para outro, não sei. Moema, Mas respondi um pouquinho a pergunta, não?
Como é que começa de novo? E recomeça conforme as condições são dadas, né? Olha, nós agora, também estamos inventando coisas agora no tempo da pandemia, né? Moema, eu acho que o importante é entender que a nossa trajetória é feita de resiliência e você mostra isso no dia a dia da sua vida, em todas as adversidades que passou, mas principalmente no recomeçar, mas não recomeçar do nada, né? Recomeçar recolhendo todos os aprendizados, olhando à sua volta, a sua realidade, uma metodologia bem pedagógica, popular, né? Uhum. E aí eu queria poder dizer primeiro que a gente não precisa nem fazer mediação, né? Porque a sua história é um processo tão recheado de informações históricas importantes para nós que, meu Deus, não precisava nem estar mediando. Mas eu queria muito, Moema, que você nos ajudasse a refletir nesse momento, pensando no seu papel com a Rede Mulheres, pensando depois, trabalhando com a educação ambiental, lá na Eco 92, quando você ajuda a construir o Tratado de Educação Ambiental para a transição para sociedades sustentáveis, né? Aqui na região, trabalhando na Itaipu, né, sobre o papel dos coletivos educadores, né, do qual nós fazemos parte e construímos aqui em Foz, esse trabalho que você acompanha, inclusive participou de grande parte dele. E aí eu acho que é importante que a gente possa dizer para quem nos acompanha do seu trabalho envolto nessa perspectiva mesmo de falar dos coletivos, dessa relação dessa inteligência coletiva, dessa relação do que é ser vocação de semente, né? E como que essa vocação de semente não é uma vocação só sua, né? Você pode ser uma inspiração para todos nós vivermos essa vocação de semente, né? E eu acho que essa semeadura do que é ser coletivo é muito importante. E eu queria que você dissesse para nós, nesse momento que o individualismo é tão grande, o como continuar sendo coletivo e plantando sementes. Sinceramente falando, JP, eu acho que vocês, jovens, vão ter que descobrir mais do que nós. Porque eu fico muito me colocando essa pergunta. Gente, era uma coisa tão incrível no tempo da Constituinte, como as pessoas queriam e vinham e perguntavam e pediam informação com tão poucos recursos, né? Como eu falei para vocês, né? A gente ia via carta, correio, né? Telefone público, que nem tem mais agora, né? E hoje, com tantos instrumentos à disposição, como está difícil de mobilizar. E quando mobiliza, sabe, para opor-se um ao outro, né? Eu acho que a gente está realmente frente a esse desafio na atualidade, né? E a gente tem muitos exemplos, eu acho assim, que vale a pena ir... O que é bastante característico também do trabalho de educação popular vale a pena ir vendo o que outros fazem, sabe? Inspirando-se de outros. Isso que você falou, pode ser até que eu tenha essa vocação de semente, mas quantos antes de mim semearam tanta coisa, quanta gente deu a vida pelas ideias que nós hoje defendemos, né? Na questão ambiental, pensa no Chico Mendes, por exemplo, ou em outras pessoas que a gente conheceu até mais de perto, né? Mas eu vejo assim que é preciso encontrar, eu acho assim, os interesses atuais. Talvez, né, essa pandemia, todos os problemas que ela está trazendo à tona, né, e as dificuldades que ela está criando também, e essas ondas de solidariedade que a gente está percebendo aqui e ali, eu tenho acompanhado um pouco coisas muito interessantes, né? Como, por exemplo, né, o movimento Sem Terra. O pessoal está vivendo da terra, está comendo, está se alimentando, está se cuidando e está produzindo, e já deram mais de 50 toneladas de alimentos para quem está vivendo na cidade e não tem como produzir. Isso são coisas muito grandes, né? Ontem eu assisti uma live onde participou Gilson Rodrigues, acho que é o sobrenome dele, né? Mostrando como o bairro de Paraisópolis, que todo mundo sabe, né, como é difícil, né, aquele que está colado ao Morumbi, está organizando rua por rua, sabe? As comunidades, transformando
igrejas que estão vazias, né? 2, 3 igrejas vazias, 2, 3 escolas vazias, em albergues para receber pessoas que já estão com sintomas do corona, porque não tem espaço na própria casa, né? Então, para não transmitir para os outros, como é que faz? Então, estão criando vários tipos de soluções, né? E aí ele falou de várias outras a respeito da questão da alimentação, a respeito do transporte e das poucas pessoas que podem ainda sair, né? Mas eu digo, gente, como existe uma organização fortíssima comunitária e tudo isso que eles estão aprendendo juntos, né, por necessidade, como deveria ficar claro que isso tem que ser mantido, né, em termos de solidariedade, de criatividade, de novas soluções para o que vem depois. E como seria importante que isso fosse assumido como política pública do Estado, né, porque aí sim você vai somando, né, os atores sociais que podem fazer a vida em coletividade ser uma vida melhor, né? Que é o que a gente espera para todos e não para alguns poucos, né? Como sempre a gente fala, né, nessa teoria do bem viver, né? Que a gente tem muito a referência mais dos Andes e dos países amazônicos, mas que também existem vários outros lugares, né? E é o bem viver de todos, e não só o viver melhor de alguns, em detrimento da pior qualidade de vida para outros, né? Então, eu vejo assim, uma forma seria essa. Eu acho que tem uma coisa que, na minha opinião, esse momento facilitou, é a gente sentir mais a necessidade de estarmos juntos, inclusive as pessoas que pensam, né, na mesma direção, né, que buscam o bem-estar de todos, e que a gente tem que aproveitar esse momento, né, inclusive através desses encontros que nós estamos tendo, para a gente não ficar incomodado na própria casa sem fazer nada, e poder pensar e poder ajudar outras pessoas a pensarem e receber a informação de coisas boas que estão acontecendo e que poderão depois, né, se transformar em ações de continuidade, né? Não sei se eu respondi o que você falou. Viu, JP, por exemplo, o tear da Carta da Terra, né, é uma coisa que eu acho muito boa. E, sobretudo, do jeito que nós conseguimos, que não se resumisse a um festival que vai acontecer no dia 29 de junho, mas com uma pesquisa que vai dar continuidade das boas práticas que estão acontecendo, né, com o tanto de partilha, né, vocês já partilharam a Carta da Terra para crianças surdas, né, uma outra trouxe agora um outro material, quanta coisa que fica sempre no nosso cantinho, ou no nosso grupo só, e que agora a gente está conseguindo fazer com que isso transponha também outro tipo de fronteira. Moema, Sim. Eu estou quietinha aqui ouvindo, porque, Eu na achei verdade, eu achei que era mais. Na verdade, eu não estou ouvindo, eu estou bebendo tudo que está acontecendo aqui, metabolizando, na verdade, a minha memória vai e volta, porque eu tive a oportunidade de conhecer você há pouco tempo, né? Acho que a convite do próprio Observatório Ambiental lá da UNILA, e eu tenho uma gratidão eterna, tanto à professora Luciana Ribeiro quanto à Sueli, a professora Sueli, em função disso, porque é muito bacana a gente poder encontrar ou reencontrar, né, amigos e pessoas que convergem em termos de ideias, pensamentos, assim como o JP e tantos outros que trabalham aí cotidianamente nessa direção. E eu entendo, e eu venho batendo uma tecla há muito tempo, Emma, de que o desenvolvimento tecnológico, na verdade, ele não conseguiu consolidar ou fazer com que se desenvolvessem determinados valores humanos que são fundamentais, tais como a solidariedade que você falou tanto, né? E na consequência disso, digamos assim, numa atitude mais de uso do livre-arbítrio, a gente tem o voluntariado, que faz toda a diferença, e eu entendo que existe a necessidade dessa junção. E aí, quando você, explicando para o JP,
a dificuldade, né? Quer dizer, se sinta mais necessário, se sinta querendo estar mais próximo das pessoas, de quem pensa também no coletivo, de quem busca a transformação dessas sociedades que nós temos até arcaicas em determinados aspectos, né? Apesar de serem tão avançadas, para aquilo que realmente seja sustentável e permita uma qualidade melhor de vida, permita o melhor bem viver das populações. Eu entendo que o desafio é gigantesco. Nós somos formiguinhas. Aqui, por exemplo, você tem 3 formiguinhas junto com você, 4 formiguinhas, né? Mas a gente não para, a gente não desiste, né? Pelo menos esse daqui que eu conheço, eu sei que eles não param. Você olha, está difícil por aqui, vamos tentar contornar pelo outro lado. Em termos de pandemia, a gente está tendo uma tragédia planetária, né? Mais ou menos previsível, não foi algo tão abrupto, não tão inesperado, do ponto de vista dessa patologia global, mas é uma tragédia que vem fazendo com que as pessoas, de modo geral, reperspectivem, revisitem os seus valores e que elas parem realmente para olhar um pouquinho mais para os cuidados próprios, para os cuidados com os outros, porque estava tudo muito individualista. Eu concordo com você. Era cada um no seu smartphone, você tinha as famílias almoçando e cada um segurando o seu celular, o seu telefone, e não conversavam, né? Ia para o quarto, fechava o quarto, ligava a televisão, ligava o computador, ficava jogando ou conversando com os outros, e você não tinha mais a troca presencial, você não tinha a preocupação, a admiração, você não tinha as divergências, você não tinha o contrário acontecendo, quer dizer, você não permitia nem a discordância, as pessoas estavam vindo numa condição de, digamos assim, de frustração de expectativas sequenciais, e as pessoas não sabem lidar com isso, principalmente os mais jovens, então estava muito difícil do ponto de vista das interrelações. Aí veio uma pandemia, que é um negócio horroroso desse, mas que está fazendo com que a gente repense muitas coisas. E eu entendo que o coletivo, dentro disso tudo, e a própria solidariedade, que é o pontapé inicial dessa história, e eu tenho a impressão que a empatia e a solidariedade vão sair ganhando, do ponto de vista da humanidade. Não sei se você concorda com isso, mas a gente está com uma grande janela de oportunidades para que nós possamos, de verdade, modificar. Começando por nós aqui, o nosso próprio mindset. Cuidado consigo, cuidado com os outros, cuidado com a natureza, cuidado com a sociedade, cuidado com o ambiente, com a preservação. E a partir disso, eu só quero dizer para você assim, que essa live não vai terminar, tá? A gente vai cortar, porque a gente precisa fazer isso. É obrigatório, a gente tem um limite de tempo. Mas eu tenho uma série de comentários aqui que estão dizendo exatamente isso. Tem gente que diz assim, olha, eu poderia ficar ouvindo por dias e dias, né? Ou então, o pessoal dizendo que essa história realmente é tão relevante e ela, ao mesmo tempo, mostra para a gente que é possível nós continuarmos, nós modificarmos e nós mantemos essa resiliência. A história dos coletivos, nós nem arranhamos, né, JP? A gente tem que voltar para conversar sobre isso, porque são os coletivos que têm feito a diferença. Na nossa região, isso é um exemplo para o mundo inteiro. E Moema está aí, é uma das pessoas que veio puxando isso. O programa Cultivando Água Boa também não falou quase nada, né, Sueli? O acervo. Gente, nós não falamos nem da última obra que Moema publicou, que foi essa aqui, ó, junto com o seu esposo, o pesquisador Marcelo Grondin. Aqui, ó, um livro que fala sobre o maior genocídio da história do planeta, que é exatamente o extermínio dos povos originários das Américas. É um livro fantástico, é um dos únicos no planeta que existe. Eu acho que ele ainda está publicado em português, está sendo traduzido agora para outros idiomas, mas a gente tem que votar com o Moema, com o Sueli, com o JP, porque a gente precisa continuar falando sobre esse legado, sobre essa história. A gente não vai esgotar, tenho certeza disso, que a gente não vai esgotar nesse pouco tempo. A gente vai ter que ir encaminhando aí mais, vamos ter que nos encaminhar para o final. Eu queria que a Sueli pudesse se despedir, falar mais alguma coisa, o JP, e a Moema depois tem direito a mais uns 5 minutos, tá bom, Moema? A gente vai dar uma colher de chá nessa live. Nós vamos terminar com mais pouquinho, porque é uma história extremamente rica de vida, de legado, de inspiração. Você está vendo? Tá vendo? Nós vamos ter que... Eu falei para você que a gente ia ter que continuar, você não acreditou em mim, né? A gente nem começou ainda. Sueli, a palavra é tua. Fala, minha amiga. Eu só tenho gratidão pelo convite, né? Primeiro do Núcleo de... Não estou ouvindo. Não se ouve? Não estou ouvindo. Está desligado o seu microfone, Sueli. Liguei. Eu só queria agradecer de todo o coração pelo convite. O microfone está desligado. Tá me ouvindo? Agora está ouvindo?
Agora sim. Então, eu aproveito para agradecer, é sempre um prazer estar com vocês, mas especialmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, e também queria deixar aqui a importância do trabalho do Núcleo de Sustentabilidade, porque, de fato, é essa sinergia que a gente constrói, né, entre a universidade, entre as comunidades, os coletivos, e principalmente os empresários, ela vai em direção ao legado que a Moema construiu, né, e ao que ela fez. Então, acho que a gente está aprendendo um pouquinho, né, Moema, sendo semente aí. Eu espero estar com vocês em outra oportunidade para a gente continuar aprendendo, como diz a Mariângela, não só recebendo, delirando aqui, né, com tantos aprendizados. Então, mais uma vez, Moema, muito obrigada pela sua generosidade de compartilhar com a gente as suas experiências de vida de modo tão amoroso e generoso. Obrigada. Eu acho que o importante de estarmos num canal como esse da CIF, de um núcleo de sustentabilidade de uma associação comercial, é uma coisa essencial que pode vir da fala da Moema e da sua vida, que é realmar. Nós precisamos dar alma de novo à economia, dar alma de novo a tantas coisas que foram perdendo a alma, e a partir das experiências tão bonitas de pessoas no nosso dia a dia, de uma percepção da sociedade, nós podemos voltar a realmar, dar alma a essencialmente aquilo que é importante, que é a integração entre as pessoas, a vivência coletiva, a inteligência coletiva. Moema é sempre uma inspiração, e eu estou muito feliz de estar aqui e de estar com a Suelen, com a Mariângela, e dizer que a experiência que podemos tirar dessa live é o que pode nos mover para uma transformação coletiva, para uma transição para sociedades sustentáveis, quais aprendizados que a gente tem, que a gente acumula, que as pessoas à nossa volta têm e que pode nos ajudar a vivermos uma nova realidade. Então, muito obrigado, Moema, obrigado a todas pelas inspirações e a cada um e a cada uma que nos acompanha. É para eu falar agora? Sim. Então, quero de novo cumprimentar a CIF, né, sobretudo por ter esse programa de sustentabilidade. É muito importante que as empresas estejam junto, né? E até na frente de algumas coisas, porque eu acho que aí existe uma mudança na maneira de conceber, né, o que se produz e para quem se produz e para quê. Penso que o que o JP falou dessa questão de realmar, né, a economia. A Carta da Terra está tão claro, né, que nós temos que mudar. A gente está com essa pirâmide em que a economia dá ditas regras do jogo para tudo, para a vida em sociedade, né, e para o tratamento que é mais uma destruição da questão ambiental, do meio ambiente, né, em toda parte, né, nos mares, na terra, nas florestas e até nos ares também. E colocar a economia no seu lugar. A economia tem que ser pensada a serviço da vida humana em sociedade e a serviço do meio ambiente, podendo ajudá-lo a poder ter os seus ciclos de vida respeitados. Não é que a gente não vai usar o meio ambiente, né? Está aí, a Mãe Terra está ali para continuar propiciando vida de todo tipo para nós, mas ela quer poder se reproduzir, se reciclar. E isso a gente tem que voltar a fazer, não tem como, senão nós não vamos sobreviver nem como espécie humana. Então, esse é um ponto, eu acho assim, tendem mais e mais empresas que entendem qual é o significado, né, dessa questão, a gente vai ter muito mais facilidade também, enquanto sociedade civil, em vários outros aspectos que a gente, lugares que a gente ocupa na sociedade, de estarmos juntos nessa questão. E isso vai mudar, inclusive, a maneira de se pensar as políticas públicas de Estado, que estão um pouco, muito, né, deixando a desejar, principalmente aqui no nosso país. Esse é o primeiro ponto. O segundo, né, Mariângela, eu acho assim, de uma vez por todas, né, nós colocarmos os meios de comunicação como meios que nós temos para transformá-los em canais de comunicação. Porque muito do que a gente tem visto, sobretudo nesse clima de ódio que se tem criado, né,
em vez de ser um canal de comunicação, acaba sendo um canal de, sabe, tapeia, bate, bate. Não se conversa, não se dialoga. Se diz o que se quer, do jeito que se quer, não importa o que o outro pensa. Eu acho que essa questão também é uma grande aprendizagem, né? A gente achou que, tendo na mão todo esse aparato tecnológico, né, a gente ia resolver tantos problemas do progresso da humanidade, mas não é assim. Depende de como a gente consegue que eles se tornem, que os meios nós possamos estar usando como meios e não depender deles, né? E transformando esses meios em canais de comunicação entre os seres humanos e entre seres humanos que entendem que precisa estar em comunicação com a mãe natureza. É uma grande lição que nós temos que aprender, né? Muito grande. Eu fico muito... Esse quarteto aqui tão bonito, né? Nossa, assim, a gente não cansa de ouvir, eu não queria cortar, eu não queria parar, eu queria poder continuar adiante, mas eu não posso fazer isso nem com você, nem com os outros convidados hoje, tá? Eu vou trabalhar junto com o Núcleo de Sustentabilidade, e se o pessoal concordar, você vai retornar junto com o Sueli, junto com o JP, para nós podermos aprofundar mais alguns conceitos, porque existem lives e lives, né? E a gente tem priorizado aqui no Núcleo de Sustentabilidade a produção de lives que sejam realmente mais profundas, que sejam relevantes, que possam nos inspirar e que permitam que a gente compartilhe possibilidades diferentes, de fazer um presente diferente, de construir um futuro diferente e melhor. E você, para mim, é uma inspiração já há muito tempo de que isso pode ser feito, porque pelo meu temperamento, eu sou uma pessoa muito prática, eu quero pegar alguma coisa, vamos transformar isso aqui em realidade, vamos tentar tocar adiante, chama, compartilha, traz a equipe e funciona realmente, coletivamente, tudo sempre dá certo. Quando você distribui o protagonismo, quando você é generoso, quando você permite que os outros se expressem e quando você tem ouvidos de ouvir. E é isso que você significa para todos nós hoje aqui. Então, por isso você veio nessa condição do inspire-se, né? Quer dizer, vamos ver o que eu posso aproveitar em mim, o que é espelho, em mim o que pode ser melhorado, o que pode ser construído. E eu assino embaixo, eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, seja para o setor privado, seja para a área empresarial, seja na área de educação ou de reeducação, seja na andragogia, não importa, mas a gente precisa trazer esse novo olhar, sem também ser ingênuo, pensando que, por exemplo, vai existir um novo normal e que daqui 1, 2, 3, 4, 5 meses nada será como antes. São milhões de anos dessa espécie aqui do Homo sapiens sapiens. Não é uma condição de 12 meses, ou de 8 meses, ou de 6 meses, que vai fazer com que tudo simplesmente seja de uma forma que nunca mais será como antes. Não existe isso. O ser humano tende à acomodação, então a gente tem que voltar e recuperar o que existe de bom. A gente não pode jogar o bebê junto com a água suja fora, não pode. A gente tem que saber o que tem de positivo e a gente tem que poder aqui, olha, vamos redistribuir, por isso que a vocação de semente. A sua biografia traz isso no título, a Sueli mostrou o livro. O título da sua biografia é Vocação de Semente, e é o que todos nós somos, e pode ter certeza, todas as pessoas que estão nos assistindo hoje são sementes e têm vocação de sementes, eu não tenho a menor dúvida. Não veio ninguém para acompanhar essa live que não tenha essa vontade, que não tenha esse perfil, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz por todos que estão conosco até agora, e que vão assistir, e que vão compartilhar, e a gente vai voltar para continuar esse trabalho, porque é uma função do núcleo de sustentabilidade também do Programa Empreender da CIF. As pessoas que compõem o núcleo de sustentabilidade são muito especiais, tem esse mesmo talento, tem essa mesma vontade íntima, sabe? Então, Moema, eu queria agradecer demais essa generosidade, como o Suelen trouxe tão bem. Queria agradecer a Suelen, ela foi maravilhosa. JP, o que você falou, Moema? Perdi alguma coisa. Muita historieta, assim, talvez vocês esperavam mais, não sei, mais reflexões. Não houve frustração de expectativas. A única frustração é o tempo. O tempo é limitado, é só isso, mas a gente vai poder voltar para continuar contando histórias que realmente nós não trouxemos ainda, hein? Talvez a falha seja nossa, nós não conseguimos trazer, porque você é muito rica do ponto de vista daquilo que pode ser compartilhado. E a gente vai fazer esse trabalho, né, Sueli? Né, JP?
Com toda certeza. É isso aí. Nós precisamos sempre continuar esse debate e acho que levar essa inspiração de vida para todo mundo o quanto seja possível. É isso aí, galera. A gente erra, a gente aprende, a gente volta, recomeça, começa de novo e não para. Resiliência é tudo e com foco naquilo que seja o melhor para todos. E para o planeta, né? Principalmente. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês todos. Nós vamos ter que encerrar a live por aqui, mas a gente volta. Eu nunca disse isso, hein? A gente vai voltar, não tem jeito. Obrigada aí, hein? Todo mundo. Tchau, Suelen. Tchau, JP. Tchau, querida Moema. Um beijo grande aí, viu? Abraço no Marcelo e toda a família. Obrigada. Do núcleo da CIF, da sustentabilidade. Tá? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. A gente retorna na próxima live também. Mais conteúdo de relevância importante para a sua vida e para o meio ambiente, ok? Até mais, galera. Tchau.